Olá, então, caríssimos colegas. Hoje vamos para a nossa sétima aula, segunda apostila. Essa é a aula que nós vamos concluir sobre o nosso estudo da teologia da revelação. Nós vamos fazer isso caminhando junto, então, com o Papa Bento XVI na Carta Apostólica Porta Fidei. Essa aula, ela é um convite a redescobrir o significado de acreditar, a compreender também o porquê a fé é chamada de porta e a enxergar como a revelação de Deus é ao mesmo tempo história, mistério, encontro e verdade. Hoje é uma daquelas aulas que concluem, é, literalmente, é uma aula A apostila tem uma proposta de uma aula de conclusão, de, de, de matéria mesmo, conclusão de ano, que veio bem no encontro, no sentido de querer dar uma iluminação para a nossa mente. Então vamos lá. Bento XVI começa dizendo que a porta da fé ela está sempre aberta. Ela nunca se fecha para quem deseja entrar. Essa porta se atravessa quando a palavra de Deus é anunciada e quando o coração se deixa transformar pela graça. Tudo começa no batismo. Ali nós somos introduzidos à vida nova. E essa caminhada, ela só termina quando atravessamos a última porta, a passagem da morte para a vida eterna, lembrando que somos peregrinos nessa terra. Professar a fé na Trindade é professar a fé no amor. O Pai que nos enviou, o Filho, o Filho que nos entregou a vida por nós, e o Espírito Santo que guia a Igreja através dos séculos. Em seguida, o Papa Bento XVI ele observa algo muito sério, que hoje muitos cristãos se preocupam com os efeitos sociais da fé, mas não com a fé em si. Isso cria uma crise espiritual profunda, porque durante os séculos existia um ambiente cristão. Hoje não é mais assim. A fé deixou de ser algo óbvio para muitos e ela se tornou até estranha. É uma coisa que está ali, uma coisa estranha. Para muitos se tornou indiferente. E é justamente por isso que somos chamados a redescobrir o essencial. O Papa usa a imagem da samaritana. Assim como ela, o mundo continua sedento, mas bebe de fontes que não saciam. Jesus nos chama de novo. Trabalhai pelo alimento que permanece. E quando pergunta, Senhor, o que devemos fazer? Ele responde: a obra de Deus é crer naquele que o enviou. Então, para nós é tirado crer, confiar e recomeçar. Papa Bento XVI proclamou o ano da fé com um objetivo bem claro: voltar ao essencial, reacender o entusiasmo por Cristo, celebrar os 50 anos do Concílio Vaticano II e os 20 anos do Catecismo. É um chamado para a igreja inteira. Foi, né? Um chamado para a igreja inteira, né? Estudar, professar, viver e anunciar a fé. Coisas simples. A fé não é algo privado. Não existe fé escondida. A fé ela se vive. A fé ela se professa. A fé ela se testemunha com a vida. A igreja é santa, mas composta por pecadores. Por isso ela está sempre em renovação. O ano da fé foi e continua sendo um convite à conversão, um convite a professar a fé, um convite a testemunhar a fé, um convite a chegarmos para o nosso irmão do lado e dizermos a ele: vamos seguir a Cristo, vamos ter fé, vamos mudar. A fé cresce quando é partilhada. Por isso que o Papa Bento dá um ensinamento bem bonito, que a fé cresce quando é comunicada e o amor de Cristo que nos impulsiona. Quem experimenta o amor de Deus não fica parado, anuncia, partilha, ilumina. Santo Agostinho, ele diz:
Os crentes se fortalecem acreditando e acreditando juntos. Então, crer, crer de maneira compartilhada, compartilhar, chamar o seu irmão para que ele também creia. A fé é um ato pessoal e um ato comunitário. Ao exemplo de Lídia, ele é muito precioso. Deus abriu-lhe o coração. A fé começa com uma graça, mas exige resposta. E essa resposta tem duas expressões: eu creio e nós cremos. Não existe cristianismo solitário. A fé nasce na igreja e ela cresce na igreja. E ela vem de nós. Nós temos que crer. O catecismo, ele é o nosso mapa da fé. Por isso que o Papa, ele chama o catecismo de a norma segura para o ensino da fé. Ele não é apenas um livro, é a memória viva da fé da igreja. Ali nós encontramos as escrituras, a tradição, os santos, os pais da igreja, a doutrina, a moral, a liturgia, a oração. O catecismo ele mostra que a fé não é teoria, é um encontro com o Cristo vivo. A fé também é ciência. E o Papa reforça que não existe conflito real entre a fé e a ciência. Ambos buscam a verdade, cada uma pelo seu caminho. A ciência pelos experimentos e pela comprovação daquilo que é tangível, e a fé, obviamente, busca por aquilo que é intangível, por aquilo que ela persegue pelo crer, pela vivência. Porque a fé viva na história foi dada testemunhos pelos santos. Por isso que a apostila apresenta para nós uma belíssima galeria de fé. Maria, a mulher do sim, os apóstolos que deixaram tudo, os mártires que deram a vida, os consagrados que foram sinais vivos do reino de Deus, os cristãos simples do dia a dia, mas cada um com seu papel, como pais, mães, trabalhadores, jovens, missionários. Cada época teve os seus santos. E hoje não é diferente. A fé atravessa séculos porque ela atravessa coração. O crer, o ter fé, ela atravessa corações. Nós não basta crer, temos também que professar, dar testemunho. Os santos são a prova disso. A maior prova do testemunho da fé são os santos, os mártires, esses precursores. E a fé é caridade. São, são duas irmãs inseparáveis, tanto a fé e a caridade. São Tiago diz que mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé pelas obras. A fé sem caridade ela é estéril. A caridade sem a fé é frágil. A caridade cristã vê Cristo no outro. Tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos foi por mim que fizeste. Portanto, que não só a fé, mas sim as obras, boas obras, e que a caridade nos iluminam no caminho da fé. É a meta da fé. Pedro nos diz que a fé, provada pelo fogo, é a mais preciosa que o ouro. Ela sustenta na dor, ilumina nas trevas e conduz à salvação da alma. A fé permite dizer com Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. Sou forte porque tenho fé. Sou forte porque eu acredito. Agora, a apostila ela termina com uma síntese final teológica que também é muito bonito da parte deles. Na verdade, toda essa carta do Papa Bento ela é muito bonita. Vocês deveriam ler ela sempre.
querendo ou não, faz parte, isso faz parte até do nosso cotidiano, isso também fará parte sempre da nossa vida, até mesmo aqueles que estão indo para o diaconato, ou quem sabe aqueles que. Bom, eu comecei esse canal para, para os meus colegas de faculdade do diaconato e estou alcançando seguidores, alguns que me mandam e-mail dizendo que serão padres, outros que são pastores, outros que são curiosos. Então, o YouTube virou um veículo maravilhoso de evangelizar, além de ensinar. Mas, voltando à apostila, ela coloca para nós 4 pontos na síntese final, que a revelação é ação divina. É Deus quem toma a iniciativa. Ele decide salvar, ele se aproxima, ele se comunica. 2. A revelação acontece na história. A salvação não é uma ideia, é um acontecimento. De Abraão a Cristo, é Deus literalmente agindo. 3. A revelação é conhecimento. Deus fala, ensina, explica seu plano. E nós respondemos com liberdade. Olha só que lindo. Um Deus que nos dá a liberdade de responder. Um Deus que se fez humano, que morreu por nós e que nos garantiu a liberdade. E 4, revelação é encontro. No final das contas, é isto: Deus que se dá e o ser humano que o acolhe. Nós, seres humanos, acolhemos um Deus que se doa para nós. O problema é que muitos de nós, às vezes, não se importam com esse acolhimento. A apostila então conclui apresentando aparentes contrastes que na verdade se completam. Deus é transcendente, mas se faz no próximo. A verdade é una, mas chega de modos múltiplos. A revelação é palavra e é ação. A doutrina é uma presença viva. A história passada é a graça atual. A plenitude em Cristo é a expectativa da consumação final. A revelação, então, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é infinita. Assim, nós chegamos ao final dizendo que a fé é a porta, é caminho, é encontro, é resposta, é história, é missão. A fé é tudo isso. E que Cristo, quando se revelou, Deus, quando se revelou em sua humanidade para nós através de Cristo, ele nos deixou elementos simples que viraram sacramentos: a água, o pão, o vinho, a vela. Então, esses elementos simples, óleo, se transformam em sacramentos verdadeiros. O óleo, a bênção do óleo pelo sacerdote, a qual tem a sucessão apostólica, a, a, a qual foi dado a ele o poder de expulsar os demônios e abençoar. O pão e o vinho que se transubstanciam, transformando verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Coisas simples. A fé, ela é simples. E que Deus abra também o nosso coração, como abriu de Lídia, para que possamos acolher a sua palavra com alegria e vivê-la com coragem e confiança. Muito obrigado a todos.